O sonho daquele rapaz era ter uma BMW. Desde sempre ele sonhava com aquele carro, fazia de tudo, começou a juntar dinheiro. Desde a sua adolescência, no começo da adolescência, começou a trabalhar a fim de ter aquela BMW. Quando ele teve a grande oportunidade da vida dele, comprou uma BMW conversível, lindíssima. E ele saiu para passear, nem colocou no seguro, já saiu da concessionária com aquele carro maravilhoso, cabelo esvoaçante, cheirosíssimo, e foi passeando pelas ruas da cidade. Em determinado momento ele viu uma estrada de terra e entrou nessa estrada também, começou a observar a paisagem, cachoeiras, as árvores lindas, toda aquela paisagem realmente muito natural, e se apaixonando cada vez mais. Acelerava a BMW ali naquela estrada, e vinha vindo um senhorzinho, numa caminhonetezinha bem velhinha, com um escapamento enrolado com arame, e vinha, saindo do seu sítiozinho. E ele vindo por aquela estradazinha, e o rapaz vindo com muita velocidade com a sua BMW. De repente era para aquele senhorzinho ter parado, mas o freio falhou e pá, bateu na frente. Acabou completamente com a BMW. Acabou completamente com a frente da BMW. O rapaz saiu do carro. O que o senhor fez no meu carro? O senhor destruiu meu carro todo. Olha o que o senhor fez. Calma, moço. Olha, eu vendo as coisas aqui, tudo. Eu vendo aqui, ó, aguardente, eu vendo compote de doce. Fica mais calmo para conversar, não é assim que se fala com os outros. Não, mas o senhor destruiu meu carro todo, nem seguro tem. Calma, você não sabe se eu tenho uma fazenda, tem alguma coisa que eu posso ressarcir o seu, ué. Não é desse jeito que conversa com os outros, não. Olha pra você ver, eu tenho vassoura, tem as coisas lá, eu sou trabalhador, não é assim que se fala comigo, não. Mas o senhor acabou com a frente do meu carro. Falei, ué, eu faço a cachaçinha aqui, eu mesmo faço, toma um golinho dessa cachaçinha aqui, ó. Toma pra você ficar mais relaxado para conversar comigo. O rapaz tomou aquele gole de cachaçinha, daqui a pouco ele ficou desesperado ainda. Tá mais calmo? Não, tô nervoso, então toma outro golinho, tomou outro golinho. Vou ligar pra polícia, ligou pra polícia. Aí começaram a conversar, o velhinho persuadindo ele, você tem que ser mais simpático para conversar com os outros. Toma outro golinho, tomou outro golinho, a viatura apontou, falou, tá mais calmo agora, a polícia está chegando. Falei, agora eu estou mais calmo. Falei, então agora nós vamos esperar a polícia chegar, nós vamos fazer o teste do bafômetro, vamos ver quem está certo e quem está errado. É desta maneira que o inimigo atua na nossa mente, muitas vezes sem que a gente perceba. Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento eu peço que o Senhor esteja presente e atuante em nossas mentes, onde nós possamos discernir, Pai, o que vem do Senhor e as persuasões, que são muitas, que o inimigo nos acossa, nos persegue, nos faz perder tempo, muitas vezes nas nossas tradições, nos nossos costumes, na nossa covardia, a fim de não enfrentarmos, Pai, a verdade que vem do Senhor. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor nos faz e que o Seu Espírito nos ilumine cada vez mais para que a mentira não nos engane. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 44. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero saber quem está visitando a igreja pela primeira vez. Sim? Primeira vez visitando? Não? Já veio, já é da igreja. Já é uma membro fixa da igreja. Não? Você também não, irmão? Está vindo pela primeira vez ou não? É. Ele eu conheço. Ele veio no sábado, inclusive, né? Tá. Mais alguém está visitando a igreja pela primeira vez? Ou não? São todos da igreja? Tem alguém que não é adventista aqui? Não é? O irmãozinho ali do fundo, ele é adventista ou não? Não também? Não é adventista? Não? Eu costumo brincar, né? Minha família, eu tenho parte da minha família católica, eu costumo falar assim, se a gente acredita que Jesus está vindo, nós temos que ser adventistas, né? Porque adventista é uma palavra da língua portuguesa, que aguarda o advento, a grande vinda, né? A volta de Jesus Cristo. Então, dentro desse prisma, nós temos que saber, você acredita que Jesus vai voltar ou não? Então você é adventista. É adventista, arrasou. Tá vendo? Então, dentro disso, nós temos que entender que realmente nós somos cristãos e todos adventistas, que nós vamos ter o maior espetáculo. Esperamos que em breve, né? Tem um detalhe que eu observei, é claro que Jesus mesmo falou, né? Ninguém sabe quando o filho volta, somente o pai. Ele falou nisso na realidade dele ainda como humano. Hoje, ele como Deus, ele sabe quando ele volta, ele é onisciente. Mas fará daqui a 8 anos, mais ou menos, 2000 anos que Jesus foi crucificado, né? Se a gente pensar mesmo matematicamente, daqui a 8 anos, em 2031, vai fazer 2000 anos que Jesus foi crucificado. E Jesus tem muito essa questão de datas emblemáticas, né? Se a gente perceber, a Bíblia toda praticamente tem muita questão de data emblemática. Então imagine que maravilha, daqui a 8 anos, na nossa geração, nós podermos sair daqui, né, deste mundão
E a gente tem se entristecido cada vez mais neste mundão por conta da maldade humana. Nós vimos ontem aí, já foi citado inclusive ontem mesmo, sobre essa questão de uma pessoa meramente invadir uma creche e matar crianças à machadada. A gente percebe que o mundo está muito mal. Morreu um senhor aqui também. Enfim, todo dia morrem pessoas. Existem pesquisas que falam sobre a morte, sobre o suicídio, sobre o estresse, sobre depressão. Então, o mundo não é agradável, como é o mundo que é prometido por Jesus. Então, dentro disso, nós temos que agradecer e esperar ansiosamente mesmo a volta de Jesus Cristo. Aí um conselho que eu dou para quem não é adventista, 2 anos e meio atrás eu não era adventista. Não conhecia nada da igreja adventista, já era cristão de outras igrejas, mas eu não conhecia a profundidade que tem dentro da igreja adventista, onde você não vai ficar ouvindo falar de dízimo, oferta, que você vai ter dando dinheiro aqui, vai ter casa, carro, apartamento. A gente promete, não, a gente garante para você, por exemplo, para você garante sofrimento. O cristão tem sofrimento. E é legal ter sofrimento, né? A gente vai tomar pedrada o tempo todo, porque nenhuma árvore com frutos deixa de tomar pedrada. E nós temos frutos. Temos que ter esse fruto. E um dos principais frutos que nós temos é entender que Cristo é humildade e nós temos que passar essa humildade de Cristo para frente. Amém? Então sejam bem-vindos aí os 3. São só os 3 ou eu estou falando errado? Bom, enfim, sejam bem-vindas as pessoas que estão aqui no culto de hoje. Espero que a palavra seja para edificar verdadeiramente a vida dos irmãos. Eu quero fazer uma observação aqui. Vamos lá no livro de João 8:44. É uma passagem famosa que fala assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembra daquela passagem que o antigo presidente falava bastante também? João 8:32, e não é uma passagem presidencial, é uma passagem bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu tenho um hábito de fazer também a inversão da frase? Conhecereis a verdade vos libertará. E se eu conhecer a mentira vai me aprisionar. Se nós entrarmos na Bíblia verdadeiramente, há aquela passagem que eu vou fazer um outro estudo sobre isso essa semana ainda, que fala sobre a questão de um só evangelho. Ainda que seja qualquer um dos irmãos, ou mesmo um anjo do céu, que lhe ensinar um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, seja destruído do meio de vós. Este anátema é uma expressão muito forte, muito pesada, que fala que realmente nós temos um só evangelho. E é muito claro, muito óbvio isso quando nós entendemos que Deus é um só. Então, se eu falo com um irmão, por exemplo, Aguinaldo, Aguinaldo, quantos filhos você tem? Aí ele me fala, tem 7 filhos, que é o caso, né? Aí eu pergunto para o irmão Mário, quantos filhos o irmão Aguinaldo tem? Ah, ele tem 14 filhos. Aí eu pergunto para a irmã ali, qual é o seu nome, irmã? A irmã Lúcia. Aí eu pergunto para a irmã Lúcia, ele tem 2 filhos só. Mas de onde sairá a fonte da informação? De quem está na história, de quem é o autor da história, que é o caso dele. Então a Bíblia não tem o que se discutir. Essa semana mesmo eu comentei com os irmãos, inclusive, que eu estava conversando com uma mocinha católica, com muito amor, pensei que ela fosse até me repudiar de início, até por ser muito novinha, mas a conversa fluiu de tal maneira que amanhã ela vai ganhar o grande conflito, inclusive, obrigado, irmão Mário. Conversando com ela, falei sobre a questão que só há uma Bíblia, só há um entendimento, porque Deus é um só. Então, porque ela tinha me dito que tem várias interpretações. E Satanás conseguiu infiltrar verdadeiramente. O tema da nossa mensagem de hoje são os pilares da verdade. Nós temos 5 pilares que compõem a verdade de Deus. São as 5 manifestações de Deus que teve sobre as nossas vidas para que nós aprendêssemos sobre a única vontade dele, a única essência, vontade e verdade dele. Então, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, os 10 mandamentos são a verdade, eu vou ler aqui para vocês também, e a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Dentro disso, nós temos que procurar viver e falar na verdade. Porém, antes de iniciar o estudo de hoje, eu quero fazer um comentário sobre o estudo de ontem.
Quem estava ontem aqui na mensagem? Por favor, levante a mãozinha. Tá. Eu quero pedir perdão, na verdade, se eu fui ofensivo na palavra de ontem, porque assim que terminou o culto, eu fui abordado por um dos irmãos, ele não está aqui hoje, mas eu já vim preparado, inclusive, na palavra para falar com ele sobre isso, porque eu fui muito direto no que eu disse. Eu estava conversando com o irmão, qual é o seu nome, irmão? Luiz? Estava conversando com o irmão Luiz ali na frente, e ele me falou, você falou tudo baseado na Bíblia. Então, se eu estou baseando na Bíblia, eu não tenho que fugir disso. Mas com todo carinho eu recebi a exortação que ele me fez. Ele me disse que eu não deveria ter dado nome aos bois, em resumo. E para quem está visitando a igreja, eu não deveria ter falado de algumas falhas que existem na igreja. A minha resposta, então, irmãos, eu posso aceitar o que ele me falou, mas não preciso necessariamente concordar com o que ele falou. Eu vim de São Paulo para cá, preparando todos os estudos com madrugadas de oração, com jejum, com joelho no chão, com muita veracidade, a fim de que os irmãos fossem exaltados e eu também fosse exaltado no sentido de entendimento, e que Deus, sobretudo, fosse exaltado em todas as maneiras. Exaltado, eu falei no sentido de entendimento, não nós nos exaltando como seres, se nós não somos nada. Então, a questão de eu ter falado, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, eu vou tomar 5 minutos a mais do tempo só. No dia 31 de dezembro de 1995, eu era militar da aeronáutica, e eu estava voltando com o meu pai para casa, e eu estava querendo já sair da aeronáutica, enfim, e eu comentei com meu pai que eu ia morar em São Paulo para fazer teatro em São Paulo, que eu fui recomendado por uma pessoa de dentro da televisão para fazer teatro em São Paulo. Eu comentei com meu pai, naquele momento meu pai me disse assim, você precisa conhecer onde seu pai mora. Aí eu brinquei com ele e falei assim, pai, é verdade, vai que eu vou lá para São Paulo, acabo namorando minha irmã minha, não tô sabendo que é irmã, né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, verdade. Nessa expressão dele, eu falei, Jesus, eu falei, pai, eu tenho irmã em São Paulo? Ele falou, tem. Eu traio a sua mãe há 14 anos, eu tenho uma família em São Paulo, moro com essa família, e você tem 3 irmãs em São Paulo. Eu pensei que fosse brincadeira inicialmente. No dia 31 de dezembro, que pegadinha horrorosa, né? Em resumo, 3 meses depois eu criei coragem, meu pai sumiu, voltou 3 meses depois e começou a destratar minha mãe. Nisto eu comentei com a minha mãe sobre isso. Falei, olha, ele está sendo trapaceiro e ele fez isso, isso e isso. Ele tem uma outra família em São Paulo. Pergunto para os irmãos, quem acha que eu estava errado em ter contado para minha mãe? Tá. Se nós, por exemplo, trabalhamos lá, eu trabalho como assessor do presidente da República, não estou citando nomes, mas do presidente X da República, ou do prefeito de Cruzeiro, enfim, eu sou assessor dele. Aí descubro que ele está roubando a cidade, e eu denuncio essa pessoa. Eu estou agindo errado ou estou agindo certo? Tá. Se eu, por exemplo, penso que trabalho ou eu frequento uma igreja católica e eu sei que o padre ele tem indícios de ser um pedófilo, por exemplo, que a gente sabe que tem muito disso, infelizmente, né? Mas não vamos generalizar, mas tem muitos padres pedófilos aí. E eu denuncio, estou agindo certo ou estou agindo errado? E se eu estou denunciando publicamente, estou agindo certo ou estou agindo errado? Então não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Uma vez que nós estamos entendendo que a verdade não está sendo estabelecida, e ontem eu disse que eu conversei com o presidente da Associação Paulistana, quando eu vi que mulheres estavam trabalhando no sábado, na hora do almoço, nos servindo o almoço, eu falei, a gente não está errado? Porque eu tinha acabado de me converter para a igreja adventista. A gente não está errado? Eu sei que eu não entendi bem, né? Está lá em Êxodo 20. Aí ele falou, você queria o quê? E deu uma risadinha. Você queria o quê? Passar fome? Eu falei, não, eu queria ter feito uma marmita e ter guardado na geladeira e hoje ter comido aquela marmita para ninguém ficar me servindo. Aí ele ficou sem graça. E depois ele veio me falar assim, mas já é um costume de anos, que se já é um costume de anos, é um costume de anos errado, que tem que mudar. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, que todo mundo aqui provavelmente conhece, chamada Polishop. Vocês conhecem a Polishop? Aparece na televisão. Foi muito alarde no meio adventista, dizendo que o João Apolinário, dono da Polishop, que ele aparece naquele Shark Tank Brasil, foi batizado na igreja adventista. Quem soube disso, que ele foi batizado? Ninguém soube? Ele foi batizado, ele é adventista, a família dele é adventista. Mas liga lá na Polishop no sábado, pra você ver todo mundo trabalhando pro cara no sábado. Então, desculpa.
Se é para passar a mão na cabeça do cara, porque o cara é presidente, se o querido faxineiro tem que detonar, então eu tenho que pegar isso aqui e rasgar. Eu não tenho direito de abrir minha boca aqui. Aí vieram questionar ontem sobre a sacralidade de estar aqui em cima, que eu não deveria ter falado de ninguém aqui da igreja. Assim como eu falei também do pastor Renato, que quando eu trouxe o workshop de teatro aqui para Cruzeiro, eu pedi ajuda, porque eu não moro em Cruzeiro, para dar estudo bíblico para as pessoas aqui. E quando eu liguei para o pastor Renato me falou assim, eu abandonei um dos estudos, é só ligar para ele. Eu abandonei um dos estudos porque era eu e uma moça, eu me senti constrangido, e o marido dela ficava no bar trabalhando. Então mandasse uma moça para dar estudo para ela. Ou não tem uma mulher aqui em Cruzeiro para dar estudo para ela. E se for para passar a mão na cabeça das pessoas, e quem é novo na igreja, quem está visitando a igreja, se está vindo para a igreja achar que isso aqui é conto de fadas, é o Walt Disney, então está indo para o lugar errado. O que acontece quando eu fui... Qual é o seu nome, irmão? Como? Claudiane. Claudiane, qual é o seu nome, irmão? De óculos no fundo. Wilson. Ah, gostei da voz do Wilson. Comandante de batalhão. E a outra irmã que está visitando, que é aqui, né? Qual é o seu nome, irmão? Suzanita. Se os três vierem para a igreja aqui, ou qualquer outra igreja, e olharem para o lado, vão se decepcionar. A gente tem que olhar para cima. Assim, quando eu acabei de entrar na igreja adventista, na igreja que eu fui batizado, eu nunca vi uma igreja com tanta panelinha, mas tanta panelinha em São Paulo. Mas tanta, a ponto de eu ficar me sentindo mal ali dentro da igreja. Mas eu fui me preocupar em olhar para o outro? Não. Eu tive que olhar para Cristo. Porque a minha vida é individual, minha salvação é individual. Então venha para a igreja sabendo que o ensino adventista é sensacional, porque a base é a obediência a Deus. E a obediência, inclusive, é guardar o sábado. E se a pessoa estiver se opondo a essa obediência, que está nos 10 mandamentos, não são 10 sugestões, nem 10 pedidinhos por favor de Deus, os 10 mandamentos, se a pessoa estiver quebrando os 10 mandamentos, e ela for o presidente da associação, ou o presidente da república, ou qualquer outro anjo do céu, se estiver quebrando os 10 mandamentos, então que seja anátema, que é o que eu li aqui e entendi. Amém? Amém. Então, se é para falar de Deus, a gente pode falar até de forma humorada, como eu tentei falar a semana inteira, mas questionar a sacralidade aqui de cima, eu acho que é entender que quem abana o cachorro é o rabo, né? E não é isso. Se é para cobrar alguém, que ele não, ao invés de me abordar aqui para me cobrar, fosse cobrar. Eu estou falando que eu fiquei a madrugada em oração. Foi a pior noite que eu tive. Eu fiquei a madrugada em oração. Até o irmão Mário estava comigo, a irmã Roseli estava também comigo. Eles entenderam o posicionamento. A pregação de ontem está no YouTube também. Eu não falei nada de absurdo. E se eu citei nome aos bois, eu falo isso na frente do próprio boi. Que eu não tenho medo. E se eu errar, venha e me exorte para eu aprender, para eu melhorar, porque eu também sou falho. E todos os dias eu erro, não pouquinho, erro muito. E no momento que estiver me exortando, vai ser para mim maravilhoso, que eu estou me aproximando mais de Deus, contanto que eu tenha humildade. Aí uma outra questão também, só para finalizar, nós não temos que ser neutros, né? Quem tem que ser neutro é sabonete de criança, nós não. Agora, quanto à questão da pessoa vir para a igreja e se assustar porque tem falha na igreja, né? A questão da pessoa vir para a igreja, ou o membro antigo se assustar que tem falha na igreja, é questão só de maturidade espiritual. Tem gente que tem 90 anos de igreja adventista ou 90 anos de qualquer outra igreja, mas não tem maturidade. E a maturidade não demanda de tempo de igreja, demanda de espiritualidade, de profundidade, de se reconhecer como falha e que Deus é o perfeito e único molde que nós temos. Baseado nisso, eu trouxe aqui alguns versos que a Bíblia tem. Primeiro deles, já que tudo isso que foi falado foi baseado na verdade, toda a Escritura, está lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se ela é feita para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, é porque as pessoas meramente ou comumente erram. E não está falando aqui com exceção do presidente, com exceção do fofo da igreja, com exceção... Não, as pessoas são falhas. O que eu tenho que olhar para mim, então, é onde eu estou falhando. E a partir das minhas falhas, eu evitar errar. O que é o justo na Bíblia? Que ontem foi citado, inclusive, também. O justo é aquele que procura se afastar do mal.
Eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma mania de roubar essa almofadinha, eu vou enfiar no bolso, ninguém está vendo. Eu vou evitar a fazer isso, porque eu vou desagradar a Deus. Eu vou me corromper a ponto. Então, as minhas falhas, aquela de falar palavrão no trânsito, aquela de fazer fofoca dentro da igreja, aquela de fazer panelinha e não acolher o irmão que está vindo. E aquilo que foi dito ontem também, quando a criança espiritual, a pessoa acaba de nascer na igreja, quem trouxe para a igreja foi o geriatra. Mas quem tem que cuidar é o pediatra. Então já teve a primeira função, mas não é largar a criança. Vai largar uma criança de colo, por exemplo, lá na casa. O que vai acontecer? A criança vai morrer. Então é cuidar também dessas crianças e não ficar se preocupando conosco aqui dentro fazendo panelinha. Amém novamente? Em Provérbios 31, do verso 1 ao 9, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em Atos 5, 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em Hebreus 13, 22. Irmãos, peço que suportem minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi foi pouco. As pauladas que Cristo deu. Se nós entrarmos de novo, eu não vou ler isso hoje não, para não tomar tanto tempo. Mas se eu ler lá, por exemplo, Não, vamos ler sim. Vamos lá. Volta 2 capítulos aí, João 6, que aí eu já mato esse coelho também. João 6, a partir do verso 60. Volta 2 capítulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Só até aqui. Se ler toda essa história, vai falar que Jesus Cristo pregou com veemência na frente de uma multidão. E a multidão, por completo, abandonou Jesus. O que Jesus fez? Ele correu e falou: não vão, não me abandonem. Eu vou falar outras coisas que vocês vão gostar. Ele fez isso? Ele não fez isso. Então, sinceramente, se eu falei, inclusive, do pastor La Roca, que é o presidente, ou se eu falei do meu pai, com o mesmo amor, com o mesmo discernimento de amor, é entender o evangelho e saber que nós somos errados e que nós temos que nos consertar, todos, pelo corpo de Cristo, defendendo a causa de Cristo, que a nossa defesa não é da nossa vontade nem de meramente puxar o saco desse ou daquele, é defender a Cristo. Vamos para o estudo de hoje, então. Não vamos para o estudo de hoje, eu quero terminar aqui com uma outra coisa. Quando, por exemplo, a gente fala assim, foi citado o nome, né? Quem foi o primeiro pecador na Terra? Quem? Adão. Vocês estão sabendo? Então foi citado o nome dele. Os 10 filhos de Jacó, traiçoeiros, picaretas, pilantras, que jogaram o irmão, por invejinha do irmão, José, que foi honrado por Deus depois, 10 picaretas. Só que esses 10 picaretas depois se converteram e se tornaram uma referência. Tanto que as 12 tribos de Israel vieram baseadas neles, né? Então, também. Esaú, que Deus mesmo fala, eu amei Jacó, eu odiei Esaú, está em Romanos. Quem é o cara que denunciava o rei Herodes lá, que ele foi decapitado depois? Qual é o nome dele mesmo? Denunciava o rei Herodes por adultério. Qual é o nome dele? Começa com João, termina com Batista. Não lembram? Né? Então, João Batista, ele não foi, denunciava o rei Herodes publicamente, berrando para os 4 cantos, a ponto de não só a comunidade de Israel saber, mas a Bíblia inteira, no planeta inteiro, ficou sabendo que o rei Herodes era um pilantra. Quem que não soube disso? A fim de salvar. Nabucodonosor também não foi denunciado várias vezes. Pedro também, não era um crápula aquele Pedro, ou homem difícil, andava na água, viu milagre, viu cura, viu a transfiguração e não se aprumava. Tanto que a gente leu essa semana, onde Jesus falou que no 3 anos de convivência com ele, Jesus ainda disse: estou orando para você, para quando você se converter. Ele não tinha se convertido, tinha se convencido. Judas, que virou a referência no planeta inteiro como o amigo traíra. E para finalizar, Paulo. Para muitos na igreja, e vou repetir pela 3ª vez, para muitos na igreja, Paulo jamais poderia pregar. Porque eles não perceberam a transformação da pessoa. Paulo era, na Bíblia, nem Salomão escreveu tão bem quanto Paulo. Tanto que o capítulo mais fantástico que os teólogos, os grandes eruditos na teologia,
percebem é Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Mas todo o capítulo, Romanos 8, é o capítulo mais fantástico que a Bíblia tem, segundo muitos teólogos. Eu, especificamente, também gosto muito. Então, de tudo isso aí, foram denunciados pelo nome, foram citados pelo nome. E não há mal nenhum em falar a verdade. Contanto que a pessoa se corrija. Senão ela continua perpetuando a mentira. Agora, eu não posso ver, por exemplo, pessoas que não são adventistas trabalhando para mim, adventista, no sábado, senão eu não entendi o que está aqui. Eu tenho que mudar, passar um branquinho, né, um errorex, e mudar o que está na Bíblia. Agora sim, vamos para o estudo. Nós temos os 5 pilares da verdade. Em Êxodo 31, 18, um dos pilares... Vamos lá, em Êxodo 31, 18? Para quem não conhece, alguém lembra o que é já ou não? Quem achou, diga amém. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus foi lá, escreveu os 10 mandamentos, entregou para Deus não, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que questiona que aquele lá é Jesus, né? Mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, escreveu na tábua dos 10 mandamentos, entregou para Moisés. Estava 40 dias com Moisés lá em cima. Quando ele desceu do Monte Sinai, aquele povo que ele já tinha falado de Deus, tinha lá dentro da mente deles as manias da Grécia. Então eles começaram a adorar bezerros, a adorar outras coisas. Moisés se irritou, pum, quebrou a tábua de pedra. Aí este Deus, que é um Deus extremamente pacífico, manso, falou para Moisés, não faz isso não, vem aqui de novo. E escreveu novamente, pacientemente, os 10 mandamentos e entregou para Moisés novamente. E a Bíblia diz que os 10 mandamentos, depois a gente lê onde está isso aqui, os 10 mandamentos são a verdade. O poder transformador da Bíblia, que é a única fonte, que não há nenhum outro livro na história da humanidade com a capacidade de transformar a vida de uma pessoa como ele faz. Ele é um livro extremamente espiritual. Nós temos que ter, sim, a bagagem do judaísmo, do hebraico, do aramaico, do grego, entender que a gramática muda, aí a gente começa a ver a lógica do por que foi escrito dessa maneira, por que a vírgula pontuou e diferenciou totalmente sentido, como é o caso do ladrão da cruz, onde a gente pode questionar uma pessoa que acredita que quando a gente morre a gente vai para o céu. Mas ele falou para o ladrão da cruz, em verdade vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Só que o grego koine, que era o grego que Jesus pregava, pregava, enfim, lá naquela época, não tinha pontuação. Então ele estaria dizendo, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo agora. Em verdade vos digo neste momento, estarás comigo no paraíso. Muda o sentido da frase. Tanto que em João 20, 17, ele fala para Maria Madalena no domingo, não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. A resposta disso está lá em Salmo 24. Quem é o Deus que está entrando nos portões celestiais? Abram, que é o Deus que se sentará do meu lado direito no trono. Então, quando a gente percebe que existe mudanças, a gente tem que pensar assim, eu tenho então que me aprofundar um pouco mais, ou muito mais, para que eu tenha convicção do que está escrito na Bíblia. A Bíblia, você pode entregar o livro que for para um cidadão dentro de uma penitenciária, por exemplo. Qualquer livro. O livro do psicólogo mais importante do mundo. Ele não é transformado. Mas se você entrega a Bíblia e mostra que houve mazelas do povo, aquelas pessoas erravam muito, mas eles foram pelo poder transformador transformados. Quando a gente fala assim, vamos estudar essa parte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai libertar do quê? Alguém sabe? Mas do pecado você não peca todo dia? Pega todo dia ou não? Então não libertou tanto do pecado, né? Cadê a falha da Bíblia? Se a gente pegar o livro de Atos, a gente percebe que tem aquela passagem que Paulo está indo matar os cristãos. Vem aquela luz, pum, sobre ele. Aí Jesus fala para Paulo assim, Saulo, por que me persegues? Em resumo, ele fala, eu vou te converter das trevas para a luz e do poder do pecado para Deus. A libertação que nós temos é essa. Nós passamos a ver a verdade. Passamos a sair da falta de entendimento e vamos para o entendimento.
da palavra. E um dos entendimentos não é libertação do pecado, que nós não estamos libertados do pecado enquanto a gente viver nesse corpo. É igual, não foi batizado? Nós temos uma galerinha que não foi ainda não, a piscina logo, hein? Eu estou dizendo que, na verdade, o batismo, para quem não foi batizado, é a declaração para o universo que eu me arrependi dos meus pecados e eu estou querendo servir a Deus. Essa declaração. Por isso que Jesus foi batizado também. Para mostrar, não que ele tivesse pecado, mas para mostrar pedagogicamente o que nós devemos fazer. Então, quando a gente percebe ali, eu vim fazer a vontade de Deus, então eu conheço a verdade me liberta das trevas para a luz, eu entendo, por exemplo, que quando eu sou batizado e saio do tanque, eu já falei isso inclusive, saio do tanque batismal, o homem pecaminoso, o homem que está em mim, o ser que está em mim, ele continua em mim. Eu continuo pecando da mesma forma. Porém, com aditivo na minha cabeça, com entendimento na minha cabeça que eu não devo pecar, porque eu vou agradar a Satanás e desagradar a Deus. Então, com aquilo eu acabo perdendo muito. Eu acabo me afastando de Deus. E eu acabo perdendo as bênçãos de Deus. Então, quando eu evito pecar, aí entra o homem como justo, entra a mulher como justa, porque ele está evitando pecar. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Dentro disso, se nós observarmos um pouco mais a Bíblia, aí a gente pode falar sobre a veracidade dela. Tem gente que fala assim, a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia não dá para confiar tanto. Ok. Se nós pegarmos, por exemplo, Platão, que foi um filósofo grego, existe em museus espalhados 47 manuscritos que provam a existência de Platão. 47 manuscritos. Olha que bacana. É a mesma coisa. Meu avô existiu. Tem uma carta que meu avô escreveu para minha mãe. Minha mãe era criancinha. Aí ele escreveu uma carta. Isso aqui está com a assinatura dele. Engraçado que ele ainda fez questão de ir lá no cartório e registrar o cartório. Está mostrando que é o nome dele mesmo, Salomão Davi Nacur. Isso é uma ficção, não é real, mas estou dando um exemplo. O meu avô foi lá, assinou. Então prova que meu avô existiu. Eu não tenho nenhuma foto dele, mas eu acabei vendo que meu avô realmente existiu. Platão, 47 manuscritos, já não provou? A Bíblia tem mais de 30 mil manuscritos que provam que ela existiu. Os manuscritos foram escritos de uma forma tão perfeita, aonde, por exemplo, eu vou escrever a primeira linha. Eu vou contar quantas letras tem na primeira linha. Na primeira linha tem 27 letras. Eu vou escrever do lado. 27 letras. Na segunda linha tem 42 letras. Eu vou escrever 42. E toda a sequência das outras cartas sendo copiadas à mão, eles seguiam a mesma sequência para não errar. Teve um errinho aqui, um errinho ali, mas é uma questão de pontuação, de vírgula, e menos de 5% da Bíblia acabou tendo esses errinhos. Menos de 5% dos escritos que foram descobertos, inclusive. A Bíblia, então, quando nós discutimos, por exemplo, sobre os livros apócrifos, que são aqueles 7 livros a mais que foram colocados lá no período da Idade Média pela Igreja Romana. Esses 7 livros apócrifos têm poder histórico meramente, não tem qualquer poder espiritual. Então a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento. Ela tem 27 livros no Novo Testamento, que dá um total, quanto? 66 livros. Ela foi traduzida em mais de 1.500 idiomas, escrita num período de 1.600 anos. Ela tem uma média de 40 escritores. O primeiro livro do Velho Testamento foi Jó, e do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. A distorção da Bíblia, em alguns pontos da Bíblia aqui, ela foi feita por falta de compreensão mesmo e adaptação para a gramática local. Então eu quero colocar uma pontuação, eu displicentemente acabei colocando uma pontuação e assim se proliferou. E nós temos certeza que Satanás agiu para poder usar aquilo. Quer ver? Vou dar um exemplo de ontem, na morte das criancinhas. Eu estava assistindo televisão com a minha mãe e estava vendo lá a matéria sobre as crianças. Aí um enviado, sabe-se lá de onde, escreveu assim: papai e mamãe, seus filhos estão nos braços de Jesus. Misericórdia, né? Aí eu falei para minha mãe, não estão não. Agora eles vão ter que aguardar a volta de Cristo. Aí eu estou falando sem regozijo porque eu perdi uma filha também. E eu sei a dor que é, mas ninguém está no céu senão os que são citados. E Satanás, ele coloca isso. Mas por que Satanás coloca isso na cabeça das pessoas? Para invalidar a volta de Cristo.
Se as pessoas morrem e já vão para lá, Cristo não precisa voltar. Então eu estou invalidando. Estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Tá. A distorção veio por isso, e a Bíblia é dividida em histórica, em poética, em profética, em evangelho e cartas. A parte histórica, Gênesis até Esther, 90% dos textos a gente entende como a gente lê. A poética vai de Jó e Cantares até Cantares de Salomão. A profecia, a profética, vai Isaías até Malaquias, incluindo Apocalipse também. E evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E cartas, Romanos até Judas. A verdade citada em João 8,32, ela tem os 5 pilares. Onde a gente fala, conhecereis a verdade vos libertará. Em Jeremias 10,10, diz que Deus é a verdade. Em João 14, verso 6, diz que Jesus é a verdade. Em 1 João 5, verso 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Em Salmo 119, verso 151, diz que os mandamentos são a verdade. Em João 17,17, diz que a Bíblia é a verdade. Os termos conhecidos desses pilares entendem melhor sobre Deus e a sua vontade em nós. Os livros, então, canônicos, que são aqueles que foram fechados ali antes do poderio romano. São quais livros? Aqueles 66. E só para quebrar realmente, qual é considerado na Bíblia o livro que é chamado de mini-bíblia? Quem sabe aqui? Não sabem? O livro que é chamado de mini-bíblia na Bíblia, ninguém sabe? O livro de Isaías. Isaías foi tão perfeito que os capítulos 40, 41, 42 e 43 falam sobre o Messias. É como se fosse Mateus, Marcos, Lucas e João. A mesma linguagem que tinha em Mateus, Marcos, Lucas e João estavam lá no livro, no capítulo 40, 41, 42 e 43. A mesma mensagem. Os capítulos, os dois últimos, 65 e 66 de Isaías, falam sobre a nova terra. Ele também tem, assim como a Bíblia, 66 capítulos, e a primeira parte, que são os 27 primeiros, os 39, perdão, primeiros capítulos, falam sobre o Israel do Velho Testamento, e os 27 últimos falam sobre Sião do Novo Testamento. Então, para quem disser, a Bíblia tem mais 7 livros, não, tanto que Deus ele colocou uma mini Bíblia, para mostrar. Deus, eu acho que ele é até meio debochado, né? Porque ele dá até risada. Olha, amigo, é só se aprofundar. Você vai ver que realmente é isso que está sendo dito aqui. Então não invente coisas, ideologias, criatividade humana, que realmente se afasta a pessoa de Deus. E isso aqui vai corromper aquela pessoa. Na arqueologia foram encontrados os escritos do Mar Morto numa cidade chamada Qumran, de todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Esther. Os cientistas fizeram vários testes, inclusive do carbono 14, e constataram que não havia diferença nenhuma entre os textos atuais que nós temos na Bíblia e em mais de 95% do que está escrito. E 5% só que teve algumas alterações em palavras, em vírgulas, como eu já disse aqui, por exemplo. O que a Bíblia, então, nos proporciona a aprender? Sobre a fé, que está lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Você está passando por um momento de turbulência na tua vida? Você está passando por um momento de tristeza na tua vida? Aí tem aquela passagem que fala assim, em tudo dai graças a Deus. Lembra que eu falei que eu perdi uma filha? Naquele momento que eu estava vendo lá a pá de terra sobre ela, sobre o caixão dela, ali eu optei, eu tenho a felicidade para cá e a infelicidade para lá. Eu falei, eu não vou ser infeliz, eu nunca fui infeliz. Eu costumo brincar assim, Jesus é perfeito, nunca errou, não tinha inveja, mas de mim ele ficou com invejinha, que eu fiz filha bonita, ele ficou com invejinha e levou molde para ele. Eu brinco dessa maneira e eu tenho certeza que pela minha amizade com Cristo, que eu busco ter, e tratando o Cristo que eu conheço como um amigo verdadeiramente, conversando, às vezes brigando e sendo o mais autêntico possível, eu tenho visto que Jesus tem me dado respostas fantásticas sobre mim. E uma delas foi aquela que eu já disse, onde eu estava examinando uma pessoa, as falhas da pessoa, e Deus falou, olha as suas falhas aí. E eu comecei a olhar os meus erros. E isso me faz me engrandecer para ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje. E quando a gente tem esse discernimento, essa maturidade, a gente começa a falar, poxa, eu não posso ser aquilo que eu era.
Eu não estou só desagradando a Deus, mas eu estou cavando uma cova com o meu próprio pé. Então é só ter o discernimento que realmente a gente tem que ser melhor, inclusive para Deus. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Tem um filme que passou há muitos anos atrás que eu assisti, chamado A Lista de Schindler. Quem já ouviu falar desse filme? Já ouviu? Não? Já ouviu? Alguém mais? Ouviu? A Lista de Schindler é um alemão que ele tinha uma fábrica de panelas e na época lá do Holocausto, onde os nazistas torturavam e matavam os judeus, ele fez de tudo, porque quando um judeu estava trabalhando, por exemplo, ele não era morto, ele era poupado. Ele fez de tudo para contratar o maior número possível de judeus. E ele não tinha como provar mais financeiramente que ele podia fazer aquilo. No final, ele já tinha salvo, acho que quase ou mais de 1.000 pessoas. Faz muitos anos que eu assisti aquilo. E ele ficou desesperado, ele começou a ficar louco com aquilo. Falou, pô, eu devia ter vendido o meu anel, eu devia ter vendido o meu relógio, eu tinha camisas boas para vender, para poder contratar mais pessoas, para poder pagar os impostos lá para a Alemanha, para poder salvar mais pessoas. Ele se enlouqueceu para salvar as pessoas. Ah, aquela frase, quem é mãe aqui? Quem é mãe, mamãe, mamãezinhas fofas? Não nega o filho não, hein? Tá, então, tem uma frase que fala assim, há mais preocupação de Deus em salvar o pecador do pecado do que de uma mãe salvar o filho de uma casa pegando fogo. É só a gente imaginar o cenário. Aquela casa pegando fogo, meu filho está lá dentro, eu vou fazer de tudo para invadir aquela casa. E a gente cita a mãe porque a mãe normalmente, né, comumente no mundo, são as mais dedicadas aos filhos do que os pais. Mas nessa frase caberia também os pais fofos, né, que nós temos no mundo. Mas imagine a preocupação de Deus. E essa preocupação, nós tendo Deus dentro de nós, o entusiasmo dentro de nós, que o entusiasmo nada mais é que Deus dentro de nós. Eu também não deveria ter essa preocupação e salvar as pessoas, e estar ali e conversar, mas sutilmente, e usar as estratégias, como disse a palavra, sede mansos como as pombas e astutos como a serpente. Eu tenho que chegar com astúcia muitas vezes. A pessoa é de uma religião totalmente aversa ao que eu entendo. Então, aos poucos, a gente se faz para conquistar. Não foi isso que Paulo falou? Fiz-me fraco para conquistar os fracos. Então, eu tenho que saber chegar nas pessoas também e conversar com sutileza, porque elas não sabem da palavra, não sabem da verdade. Elas estão na escuridão. Por isso que eu conheci a verdade, para a verdade me libertar e ajudar a libertar o outro. É passar adiante. Então, disso, a verdade está aqui, estabelecida. Sobre a fé, no caso a fé sem obras é morta, Tiago 2,17, sobre as nossas finanças, por exemplo, ou sobre todas as mazelas que a gente cumpre na vida, uma das passagens que eu mais gosto, já citei algumas vezes essa passagem aqui, Isaías 59, verso 1, eis que a minha mão não está encolhida, nem meus ouvidos tapados, mas teus pecados e as tuas iniquidades fazem separação entre mim e vós, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Eu vou contar um testemunho rápido, que nós temos mais 10 minutos. Eu estava orando a Deus sobre a minha vida financeira, porque todos os trabalhos que eu fiz, eu tenho, modéstia à parte, troféu em casa de vendas. Eu tive várias oportunidades de trabalhar em grandes empresas, já ganhei muito bem. E chegou uma fase que eu comecei a despencar. Aí eu fui conversar com Deus sobre isso. E quando eu estava conversando com Deus, ajoelhado num cantinho que eu tenho no meu guarda-roupa, eu senti uma coisa muito forte no meu coração falando assim, já está sendo resolvido. Enfim. Aí eu peguei um dos livros que a Igreja Adventista tem, A Maior Esperança, e eu lendo num determinado ponto, olha que louco que aconteceu, num determinado ponto eu li essa passagem aqui, em Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Douglinhas, e perder sua salvação? Amém. Eu li, continuei o capítulo, terminei o capítulo, guardei o livro. Fui dormir. Dormi, eram umas 3 horas da manhã mais ou menos, minha filha estava em casa comigo. Aí eu sonhei que tinha um livro se abrindo na minha frente e estava escrito assim, Mateus 16. Beleza, acordei, fui ao banheiro, 3 da manhã, fui ao banheiro, aí voltei com aquela coisa na minha cabeça. Mateus 16. Aí fui lá, abri a Bíblia, li todinho, aí lá estava escrito assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Eu falei, onde que eu li isso? Porque eu tenho às vezes o hábito de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Onde que eu li isso? Eu li em algum lugar.
Não é nada, não é nenhuma revelação, não é Deus falando comigo. Imagine. Eu li isso naquele livrinho lá da Igreja Adventista. Peguei o livrinho novamente e fui ler. Falei, não é Mateus 16, aqui é Marcos 8,36. Aí li. Beleza, acordei de manhã, minha filha estava em casa, eu acordei minha filha e liguei meu celular. Quem tem aplicativo da Bíblia sabe que aparece um versículo, né, de manhã pra gente. Apareceu o versículo Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Deus está falando comigo. Então não adianta, muitas vezes ele me conhece, que muito pior do que La Roca, muito pior do que pastor esse, pastor aquele, papa esse, papa aquele, sem nenhuma idolatria. Ele conhece o coração do Douglas e sabe que o coração do Douglas é perverso e enganoso. Então, Douglas, eu não vou te dar dinheiro agora, enquanto você não se converter, não vai nem pagar suas contas, vai sofrer até aprender. E eu tive que sofrer, padecer e começar a aprender dentro da minha geladeira vazia, dentro da minha pobreza financeira, muitas questões sobre, por exemplo, ter fé e entregar na mão de Deus. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte: não sei nem se eu estarei vivo amanhã. Por que eu vou ficar sofrendo? Se cortar a minha luz, eu tomo banho gelado. E o Batman vivia numa caverna, por que não eu, né? Se eu era um super-herói quando eu era criança também. Já era um super-herói mesmo. Se acontecer de cortar minha água, o que eu falo? Eu tomo banho de chuva, pulo no rio, volto para cá. Eu vou me virar. Mas eu não vou entrar em pânico, porque um dos remédios naturais da Bíblia diz que é a temperança. Então eu não vou entrar em pânico, porque eu não sei verdadeiramente, irmãos, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu espero que sim, mas eu não sei se estou. Vai de Deus também. Então, diante de tudo isso, de toda essa coisa que o mundo nos coloca na mente, que nós temos que isso, temos que aquilo, não temos nada. Nós temos que servir a Deus. Nós temos que buscar a nossa Nova Jerusalém. Temos que buscar colocar um monte de gente nesse navio para ir junto com a gente. E o máximo possível. Assim como o Oscar Schindler fez, ficar desesperado, ainda que a gente tenha que conseguir um livro aqui, outro ali, falar com cautela, com amor, com um abraço, com simpatia, e mostrar que nós somos como tentamos, né? Ao menos 10% que seja, sermos como Jesus foi também. Amoroso, carinhoso, onde ficou horas esperando a mulher samaritana para conversar com ela, andou quilômetros para ressuscitar uma mocinha, fez de tudo, dormia com a cabeça na pedra, dormia em todos os lugares, passava todas as privações para ser realmente o Deus que nós conhecemos, que é o Deus Todo-Poderoso, que esteve aqui na terra entre nós, e o único que tem autoridade natural e espiritual para dizer, eu consegui. Nenhum outro ser tem essa autoridade. Nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo, falando em nome de Cristo, e nem Lúcifer. Ninguém tem a autoridade que Jesus tem. E ele falou, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também, porque ele está na nossa frente. Basta a gente permitir. O castigo pela desobediência, a Bíblia também ensina. Os remédios naturais, que são o descanso, o sol, a água, a alimentação saudável, atividades físicas, temperança, confiança em Deus. Castigo sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado. Também ensina as melhores coisas. Amor, misericórdia, obediência. Ensina sobre o reino de Deus, a nossa futura terra, sobre a eternidade, mansidão, reconhecer nossas misérias. Fala sobre inúmeros temas. Fala sobre esperança. E eu concluo o dia de hoje, a noite de hoje, com a seguinte frase. Pior do que querer fazer e não poder, é poder fazer e não querer. Que os nossos joelhos verdadeiramente se encontrem com a vontade de Jesus, que nós possamos ser cada vez melhores a fim de levarmos o evangelho que nós temos de uma forma tão prazerosa, tão verdadeira, tão transparente e acesa em nós como a luz do mundo, tão bem temperado como o sal da terra para essas pessoas que estão aí fora. Todo o estudo que foi feito de sábado até hoje, eu creio que nós falamos sobre nós servirmos a Deus. E é este o nosso objetivo como adventistas. Amém? Que Deus abençoe todos nós de forma igual e que Deus fale no coração de cada uma das pessoas para que nós possamos verdadeiramente cumprir a sua vontade. Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento entrego esta palavra em tuas mãos para que da sua forma, Pai, o Senhor lapide o coração e o entendimento de cada uma das pessoas. Me perdoa por qualquer falha, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, que nós possamos verdadeiramente sermos agradáveis aos teus olhos e transformar, Pai,
tudo aquilo que nos cerca, a fim de enchermos, Pai, o teu navio e encontrarmos com o Senhor, na esperança de receber do Senhor o teu sorriso, o teu abraço, o teu amor. Em nome de Jesus, amém.